Bom dia, meu nome é Evelyn. Bom dia, meu nome é Lucas e nós somos estudantes do primeiro período de Medicina. E hoje a gente vai apresentar o podcast Meditalks para a disciplina de Métodos Científicos e Medicina. Bem, vamos começar. A princípio, a gente tem que entender o que é um relato de caso. Basicamente, um relato de caso é um registro que a gente tem sobre determinado diagnóstico e as especificidades que ele traz consigo. Um relato de caso é diferente de um estudo de caso. No estudo de caso, a gente quer saber o como e o porquê. No relato de caso, não necessariamente isso precisa ser obtido. É apenas uma linha do tempo que a gente tem para associar determinados eventos. Tendo essa linha do tempo, a gente consegue identificar padrões e melhorar o nosso diagnóstico. Então, para a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome autoimune, é importante que você tenha relatos de caso, porque assim a gente consegue saber os motivos mais propriamente do que pode ocasionar essa síndrome. O relato de caso, então, no caso, é uma narrativa, né, da evolução do paciente com aquela certa doença ou síndrome que acabou acometendo ele. E sobre a Guillain-Barré em si, ela é uma doença autoimune que vai afetar o segundo neurônio motor. Ela é caracterizada como ascendente, né? Tanto anatomicamente, da forma que ela começa atingindo as extremidades dos membros inferiores e vai subindo pelos membros inferiores, abdômen, tórax, podendo causar ali a insuficiência respiratória, que tende a complicar bastante os casos. E é uma das principais preocupações acerca de uma pessoa que contraiu ela, né? Até porque a pessoa precisa buscar o atendimento antes de chegar nesse nível, porque ela não vai conseguir sustentar uma insuficiência respiratória sem estar no atendimento hospitalar, ao cuidado dos médicos e dos enfermeiros. Vale citar também que, apesar de ser uma polineuropatia, ela tem uma característica bem marcante, ela é simétrica. Ou seja, você começa com sensações de formigamento, é um dos sintomas que pode acabar acarretando. Mas, por exemplo, se você sente um formigamento na perna direita, também vai sentir na perna esquerda. Então, um diagnóstico diferencial é justamente quando ela vem de forma assimétrica. E você pode dar origem a outro tipo de polineuropatia, não necessariamente a de Guillain-Barré. E como eu disse, ela é ascendente nessa forma que vai subindo pelo corpo, e também é ascendente a forma da evolução dela. Ela progride rapidamente, então rapidamente esse formigamento que o Lucas referiu, ele vai se tornar uma paralisia. Ele vai começar no formigamento, depois passar por uma fraqueza flácida dos membros, em que você vai ter dificuldade para caminhar, para realizar atividades do dia a dia, como se levantar da cama, e rapidamente vai totalmente paralisar o seu corpo, e que é uma coisa muito assustadora e que poucas pessoas conhecem, né? Então assusta bastante. Tem um caso muito famoso, não sei se você viu, de um ator brasileiro, o Reinaldo Gianecchini, que durante as gravações da última minissérie que ele estava fazendo, ele estava lá nos ensaios de dança e começou a sentir esse formigamento, e alguns dias depois já tinha evoluído para uma paralisia que meio que aposentou ele temporariamente. Mas com a recuperação, com o tratamento necessário, é totalmente reversível. Bem, agora que a gente já conhece um pouco dessa síndrome, vamos nos perguntar o que causa ela. Bem, essa síndrome, ela não tem uma causa muito bem definida, porque por se tratar de uma doença autoimune, acontece uma espécie de mimetismo molecular. Nossas células de defesa, elas reconhecem uma célula que está nos nossos neurônios, por exemplo, que é no caso a célula de Schwann, justamente, no caso, a célula que mieliniza os neurônios do sistema nervoso periférico é a célula de Schwann, né? Que forma a nossa bainha de mielina. Vale citar também que ela, em casos mais graves, mais avançados, ela pode atacar também os neurônios, não só a bainha. E, bom, se tratando desse ataque, se tratando de uma doença autoimune, a gente tem algumas semelhanças, algumas coisas que podem preceder essa doença, que no caso são infecções. Por exemplo, não é comum necessariamente, mas você pode ter casos em que a pessoa, antes de desenvolver a síndrome, ela teve uma infecção pelo Campylobacter, teve uma infecção pelo Cytomegalovirus, teve uma infecção
pelo vírus de Epstein-Barr. Então, são algumas ocorrências que precedem a síndrome, mas não necessariamente você tendo uma dessas ocorrências, você vai ter a doença. É porque geralmente antes da síndrome, ela vai ter um quadro infeccioso, mas não todo quadro infeccioso a pessoa tem que suspeitar que será isso, né? Mas, assim, realmente, tanto infecções virais quanto bacterianas geralmente vão preceder a síndrome. Porque após o combate do sistema imunológico, após o combate que ele realizar contra essa infecção, que ele vai meio que realizar um combate exacerbado que vai pegar essas células de Schwann indevidamente, vão caracterizar elas como células estranhas, né? Por isso que é uma doença autoimune. Por que isso acontece? Bem, a gente tem uma substância chamada glicosídeo, que é basicamente a união de um açúcar com um não açúcar, que no caso é a glicona com a glicona. Por que isso acontece? Esse glicosídeo, que é encontrado nas nossas células de Schwann, que é encontrado nos nossos neurônios e diversas outras partes das nossas células, ela é semelhante a uma estrutura também encontrada nessas bactérias, nesses vetores infecciosos que a gente tem na infecção. Então, acontece esse mimetismo, o nosso sistema imune confunde as nossas células que têm essas substâncias, que são os glicosídeos, e as células do organismo invasor. Então você tem aí uma formação de ataque, uma formação de anticorpos contra as nossas células. Nossas próprias células. E essa doença ela vai atingir o pico máximo dela em cerca de 2 ou 4 semanas. Então é bem rápido mesmo. E a pessoa em 2 a 4 semanas já vai estar experienciando a insuficiência respiratória. Se ela subir mais da área do tórax, ela pode vir a afetar a deglutição. Também, por causa disso, faz parte da recuperação o fonoaudiólogo, né? Porque ele vai afetar a garganta, vai afetar os músculos do pescoço e, em piores casos, afetar os nervos cervicais, que aí já a recuperação não ia conseguir reverter os sintomas e a condição dessa pessoa vier a contrair, causando a morte. Uma tríade clássica dessa doença é a fraqueza muscular ascendente, como já foi citado, a parestesia nas mãos e pés e a reflexia, ou seja, a pessoa pode perder parcialmente ou completamente seus reflexos. Em muitos casos vão apresentar dor nas extremidades, a paralisia flácida, a perda de função motora e dificuldade respiratória, e os efeitos desses sintomas são hipotensão postural, ou seja, a pessoa, quando ela está de pé, ela pode ficar com tensão baixa, taquiarritmia, rubor facial, anormalidade na sudorese, ou seja, anormalidade no suor, e retenção urinária. E como parte do tratamento necessário, as 2 alternativas que mais mostram resultados é a imunoglobulina intravenosa, que a partir de o sangue de um doador eles vão pegar os anticorpos bons que estão lá presentes, que aqueles anticorpos que não irão atacar o sistema imunológico da pessoa e injetar no doente, e que isso é um tratamento de imunidade passiva, né? Ou seja, ele já vai receber os anticorpos prontos, não vai haver a produção no corpo dele. E a plasmaféresis, que eles vão basicamente remover o plasma de um sangue e separar todas as células que contém ali e injetar novamente essas células sem o plasma, porque o plasma da pessoa doente é o que vai ter dentro dele os anticorpos que estão atacando ali o sistema dessa pessoa. Então ela vai receber novamente as células dela sem esse plasma. Meio que uma filtragem, né? Vale citar que a mortalidade dessa doença ela não é tão grande, é menos de 10%. Então você tem aí uma melhora no quadro do paciente com o tratamento. Também vale citar que pode haver tanto a não progressão da doença com tratamento, quanto a parada total. Né? Isso. Apesar de haver essa parada total, essa regressão da doença, ela não tem cura, então ela permanece dormente dentro das pessoas, podendo ter um reavanço dessa doença, né? E aí, como parte do tratamento, após a doença ser curada, tem a reabilitação feita pelos fisioterapeutas, né? Que muitas pessoas têm que
aprender a caminhar novamente do zero como uma criança, porque ela perde essas funções dos neurônios motores e desaprende totalmente. Bem, no cerne das polineuropatias existem 4 subtipos. O caso em questão trata da polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda. Falando mais propriamente do paciente, é um jovem de 24 anos do sexo masculino que referiu uma infecção ontológica 14 dias antes de apresentar os primeiros sintomas. Ele relatou que, inicialmente, ele sentiu dormência e parestesia distal nos membros superiores e inferiores e proximal nos membros superiores. Ele apresentou também sintomas bilaterais, simétricos e de instalação simultânea. Então, no dia seguinte desses primeiros sintomas, ele evoluiu para uma dificuldade de deambulação. Ele passou a ter uma dificuldade de se locomover e uma piora característica na fraqueza. No terceiro dia de evolução, ele parou de deambular, sendo então internado para a investigação do quadro clínico. Em seguida, ele relatou uma piora ainda maior na fraqueza e um comprometimento apendicular, além do comprometimento da fraqueza e musculatura bulbar, que é responsável pela fala, deglutição e mastigação de alimentos. Então, ele já tinha a doença, né, ela já tinha evoluído anatomicamente para o nível torácico. Após 5 dias do início do quadro, ele apresentou insuficiência respiratória, sendo necessária uma intubação orotraqueal. Ele permaneceu intubado até o 20º dia de evolução do quadro clínico. Após a primeira extubação sem sucesso, houve a necessidade de realizar uma traqueostomia orotraqueal. Antes disso, ele também tinha referido a disparesia facial e teve que usar a sonda nasogástrica para se alimentar, devido àquela que foi afetada a musculatura bulbar, né? E no exame físico, após a internação, ele apresentou a hipotonia, hiporreflexia, ou seja, ele não respondia a estímulos externos, ele não respondia ao teste característico do martelinho no joelho, que mede os reflexos, e também uma hiporreflexia nos membros inferiores e superiores. Diante dessa suspeita, né, da polineuropatia inflamatória aguda, ele optou pelo tratamento, os médicos optaram pelo tratamento de plasmaferese, que foi iniciado, e em seguida a reabilitação, que foi concomitantemente a fisioterapia e a fonoaudiologia. A fonoaudiologia ela é primariamente usada para ele conseguir se alimentar, né, voltar à ação da deglutição, a respiração após a insuficiência respiratória e os movimentos de fala. E a fisioterapia na reabilitação voltar a caminhar, né, após tantos episódios de deambulação. Ele evoluiu com melhora progressiva do quadro e recebeu alta hospitalar após 35 dias de internação. Houve uma certa dependência da ventilação invasiva e ele relatou ainda, após a alta, fraqueza nos 4 membros. Contudo, ao passar do tempo, ele notou uma melhora nessa gradação de força. Sim, tanto que com 3 meses, no retorno ambulatorial, ele referiu somente uma fraqueza minimamente relevante no membro inferior, e como sequela da doença ficou a dificuldade em déficit motor no 5º dedo do pé direito. Então passou de uma paralisia corporal com insuficiência respiratória para apenas uma paralisia no dedinho do pé. Então, melhorou bastante. Dito isso, né, por meio desse relato a gente consegue perceber que os estudos da Guillain-Barré são muito importantes, porque ela é uma paralisia aguda das mais recorrentes, principalmente em territórios que têm uma alta incidência de infecções, e ela também tem uma alta taxa de morbimortalidade em casos graves, né? Logo, o reconhecimento do quadro clínico, das variantes desses quadros clínicos, de fatores que podem excluir o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, e as variantes, né, as hipóteses diagnósticas, se aproveitam muito desse tipo de estudo, desse tipo de relato de caso, para a evolução do tratamento da doença. Pelo risco de comprometimento respiratório e desautonomias, faz-se necessário que ela seja conduzida e acompanhada em unidades de terapia intensiva
e seja realizada a utilização da plasmaferese ou imunoglobulina, que confere uma recuperação mais precoce, principalmente quando associada ao acompanhamento multidisciplinar. É interessante também que se acompanhe mesmo após a alta, como foi realizado por esse paciente. Então, analisando a doença em si, analisando as familiaridades desse caso clínico, a gente percebe que tem algumas compatibilidades, né? Ele teve uma infecção antes da apresentação dos sintomas, foi a infecção autológica. É um rapaz, né, que a doença prevalece no sexo masculino, a maioria dos casos, né, são em homens. Sim, ele apresentou também a progressão simétrica, não foi primeiro um lado depois o outro, apresentou de ambos os lados do corpo. Então, aí a gente percebe o quanto o relato de caso é importante, porque a gente consegue elencar uma infinidade de fatores que podem estar associados à doença e melhorar o nosso diagnóstico, tornando ele mais preciso e melhor. E agora nós vamos contar com a participação e o relato da doutora Ângela, que é gastroenterologista e comandou por muitos anos o Hospital Regional de Araguaína e nos ministra aula de fisiologia. Que coincidentemente possui a síndrome de Guillain-Barré e vai nos contar um pouco sobre como foi descobrir essa síndrome e como é conviver com ela juntamente com o seu tratamento. Estamos aqui com um convidado especial, a doutora Ângela. Bom dia, gente. Especial mesmo, gente. Certo. No nosso episódio de hoje, a gente trouxe alguém que possui a síndrome de Guillain-Barré e ela vai nos contar um pouco da sua experiência e como foi para ela descobrir essa síndrome. Primeiramente, a gente gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre si para que o nosso público conheça. Quando eu disse especial, é porque especial é ter Guillain-Barré, né? Ter tido é uma coisa. Ter é mais do que ter tido. A experiência de ter tido é ruim. Mas a de ter, a princípio, ela é assustadora. Especialmente quando você é um profissional da medicina, um profissional da educação, você é mãe de uma aluna de medicina que hoje é residente em cirurgia geral, mas na época era alguém que sonhava em ser médica, né? Era só um adolescente. Eu tive Guillain-Barré, na verdade, o processo começou depois que eu tive uma meningite. E essa meningite eu tive 6 meses antes da Guillain-Barré se manifestar completamente. E em dezembro de 2008, exatamente no dia 25 de dezembro de 2008, eu acordei sem fechar os olhos, sem fechar a boca. Aí você imagina, tenta engolir sem mexer a boca, sem juntar os lábios, você não consegue engolir. E quando você acorda e tenta levantar da cama, você pensa em levantar da cama, mas as pernas não se mexem como você estava acostumado a fazer. E aí você quer força assim nos braços, você percebe que você tem mais força nos braços do que você tem nas pernas. E aí você percebe que sua respiração está estranhamente mais difícil. Como se você não conseguisse inspirar, né? Puxar o ar com facilidade. Falta uma coisa meio estranha, falta força. Aí você, em silêncio, não aborda ninguém na casa aí. Com muita dificuldade, porque as pernas não queriam obedecer ao seu pensamento, você está pensando em dar o passo, mas simplesmente as pernas não obedecem. Mas você, com muita dificuldade, consegue chegar ao espelho mais próximo e é um grande susto.
você descobre que os seus olhos não fecham, você não consegue piscar. E a sua boca, nossa, irmão, encarrega a boca. E você pensa, mas e agora? O que está acontecendo? Aí você diz assim, mas você é médica, você não conseguiu fazer imediatamente seu diagnóstico? É uma sensação esquisita. Porque parece que de repente você não consegue fazer mais diagnóstico nenhum. Você já não sabe mais, assim, você já não tem mais tanta certeza. Porque na verdade, um estudante de medicina vai saber o que são os sintomas do Guillain-Barré. Como não uma médica com mais de 30 anos de formada não vai saber? É verdade, mas acontece que você vai saber enquanto você não é paciente, porque parece que quando você é paciente, só conclui assim, e você já tem dificuldade em diagnosticar qualquer coisa, especialmente você. E foi aí que começou uma história, não é? Porque nessa época eu estava em Paulo Afonso, na Bahia. E Paulo Afonso, não sei se vocês sabem, é aquela região que é hidrelétrica de Paulo Afonso. E eu estava em dezembro, 25 de dezembro de 2008, e eu estava com o meu casamento marcado para o dia 3 de janeiro. Foi uma experiência em tanto, hein? Imagina você casar de olhos abertos e boca aberta. Deve ter sido uma experiência então com meu marido. Eu fico pensando, se ele não pensou assim, gente, eu agora vou casar com ele aqui, vai ficar tonta. É isso da vida. O medo. Olha, eu acho que tem gente ainda sem entrevista, a gente tá se acabando de rir do lado de lá, né? Porque é de fato uma coisa muito doida. Seja você, olha, você tem casamento marcado no dia 3 de janeiro. E a tua esposa tá tudo certo com ela. E no dia 25 de dezembro, ela acorda, ela não mexe mais os olhos, ela não fecha mais a boca, ela não mexe mais as pernas, o braço, nada. E você olha pra ele e diz, meu pai, o que aconteceu com essa mulher? Né? E agora tá vontade de rir, é engraçado, mas foi exatamente desse jeito. Então, imagina você, o que é isso, né? O que é você ser pego assim, de surpresa com uma coisa assim? E pra mim, médica, né? Nossa, aquilo ali era caos estabelecido, porque de repente toda a minha história estava ameaçada a partir dali. Porque, vocês vão ler a respeito disso, sempre se tem a ideia de que o paciente com Guillain-Barré é um paciente que está determinado a ser um sequelado. Que se ele consegue sobreviver à síndrome, mas ele sobrevive para ser uma pessoa, no mínimo, com déficits. Normalmente os pacientes eles carregam algumas sequelas depois, mesmo depois de ter alta da doença. Sim. No caso do nosso relato, ele ficou com paralisia em um dos dedos. Então, apesar do caso dele ele ter tido uma melhora significativa, ele relatou fraqueza logo após ter alta, mas ele foi recuperando a força. Mas mesmo recuperando a força, ele continuou sem o movimento. E tem uma coisa interessante a respeito disso. É que você não pode fazer qualquer tipo de fisioterapia, porque o nervo está inflamado. Ele está desmielinizado.
Que às vezes o que a pessoa, assim, a população em geral não entende. O problema não é o músculo. O músculo. E o problema também não é no cérebro. Não. O problema é no trajeto da fibra. São as conexões. Olha uma coisa. O músculo, ele está íntegro. Mas o nervo, ele perdeu o envoltório dele, a mielina. Isso, para quem é da população comum, para vocês ligar, eu gosto sempre de utilizar o exemplo do fio elétrico. Esse fio que se usa para fazer fiação em casa. Aquela borrachinha que envolve o fio, por dentro vai o cobre. O cobre seria a fibra nervosa, que despolariza. A borrachinha que envolve o fio de cobre é a mielina. O que é interessante é que, por exemplo, mesmo uma pessoa normal, ela já tem essa característica de perder parte dos neurônios durante a vida. Apesar dele ter um certo grau de maturação, alguns são perdidos. Não vai ser Mas não é desse mas jeito. tem a neuroplasticidade. Mas não é isso. Não. Essa questão de perder ao longo do tempo, questão de você perder massa neuronal é uma coisa. Nesse caso não é, o problema não está no corpo do neurônio. É essa a questão. O problema está na fibra, é diferente. O neurônio, o corpo dele é preservado. Porque o anticorpo é direcionado para a mielina. É essa a diferença. O anticorpo não vai atacar o neurônio como um todo. Ele vai se direcionar à mielina. E a mielina, ela está presente nessa fibra exatamente para não deixar que o potencial de ação se disperse. A energia tem que ficar concentrada, passando por dentro do fio de cobre, sem se dispersar. E lembre-se que para poder ser mais rápida ainda a condução, essa condução é acelerada com a condução saltatória de nódulo de Liouville a nódulo de Liouville. Além de não dispersar, ainda é saltatório. Porque pense que tem que ser na velocidade da luz. Olha uma coisa. Eu penso em pegar 2 xícaras, não sei se eu estou pegando. Esse é um neurônio motor que faz. Para esse neurônio motor fazer isso, a fibra inteira teve que despolarizar. Eu tive que pensar em pegar a xícara e o potencial de ação do cérebro despolarizado até fazer com que cada sarcômero do meu bíceps, do meu tríceps, de toda essa musculatura envolve esse meu movimento, desloque todo esse sistema motor, inclusive mecânico, de articulação e tudo mais, tem que ser desenvolvido o movimento a tempo de eu pensar, segurar sua xícara e trazer até aqui. É tanto que as pessoas que têm Guillain-Barré, um sintoma frequente é a perda do reflexo. A pessoa não tem capacidade de ter. Por quê? Porque você não despolariza. Como é que você vai ter o reflexo? E uma coisa para o pessoal comum entender assim, né? Porque quando a gente fala essas coisas, a gente tem que pensar sempre que pessoas que não entendem medicina vão ouvir. Por que eu falo em um fio? Se você pegar um pedaço do fio, hoje na tua casa tu pagas uma conta de eletricidade de 800 reais. Aí você chega lá e tira um pedacinho da capinha do fio. E deixa um pedacinho daquele fio desencapado. A tua conta de energia, final do mês, ela vai fácil, R$1.500 reais. Por quê? É porque perde parte da energia do processo. Naquele lugar onde não tem a capinha, eu disse que a capinha não tem a mielina. Naquele lugar a energia se dispersa e aí depois daquele lugar não chega, a onda de despolarização não chega nem na velocidade
nem na magnitude, na voltagem de antes, de outro lugar onde você perdeu a memória. Então, quando a pessoa tem a memória, ela não deixa de raciocinar. É por isso que é você. O problema não está no corpo do neurônio. Não é o neurônio que está adoecendo, é a fibra neurônica. Você perdeu a memória. Então, você consegue pensar normalmente o paciente com memória não tem nenhum déficit cognitivo. Ele não vai ter déficit cognitivo. Se tiver déficit cognitivo, é outra síndrome que vira associada, enfim. Mas a Guillain-Barré não vem com déficit cognitivo. Essa pessoa continua percebendo tudo, raciocinando tudo. Ela não perde, porque é uma das coisas que diz a família, porque como aquela pessoa, ela fica meio que imóvel, se ela segue mesmo a Guillain-Barré como toda pessoa perde completamente os movimentos, ela fica parada. E aí você começa a ter realmente problemas com, às vezes até a família, achando que você está o quê? Que você não está percebendo as coisas. Uma outra questão importante é relacionada com o fato de que você pode, em um determinado momento, começar a ficar tão desanimado com a síndrome que você começa a, assim, ter comportamento depressivo. Você pode começar a desanimar tanto que você vai perdendo também um aspecto importante, que é essa questão da orientação. Você pode começar a ficar levemente desorientado, às vezes evoluindo com um comportamento assim depressivo, mas isso não é ligado à questão da síndrome em si, de perda de função neurológica, mas é pelo fato de como a síndrome se prolonga muito, você pode começar a ter também comportamento depressivo. E aí se juntará a síndrome outras coisas e outras síndromes. O fato é que eu fui fechar os olhos novamente em março de 2009. E a boca também. Então eu fiquei com... Eu tive uma úlcera de córnea esquerda por conta disso, porque você tem que, para dormir, você tem que fechar os olhos e colocar, a gente coloca um pomadinho e oclui os olhos para poder dormir, porque você não pisca, né? E isso às vezes, e foi por isso que eu gostei agora. E eu também só consegui fechar completamente os lábios também, a partir de março de 2009. E a fisioterapia, que era o que eu ia falando antes, não pode ser feita com nenhum desses estímulos que se faz normalmente fisioterapia. Porque como é um nervo que está inflamado, não é um músculo, não adianta ficar estimulando um músculo com um nervo inflamado. E é uma síndrome dolorosa, extremamente dolorosa. Porque quando o nervo inflama, todo o seu corpo dói, todo o corpo está inflamado. No final das contas, mais assustador do que isso tudo é quando você percebe a sua impotência, né? Que você não, aparentemente você não tem nada a fazer contra aquilo, apenas deixando o tempo passar. Eu queria até perguntar sobre isso, porque eu acho interessante essa questão do diagnóstico, você comentou no começo, porque tem muitos profissionais médicos, né, que negligenciam o próprio autocuidado, tipo, tratam tantos mais os pacientes, mas às vezes não tem tanta atenção para si mesmo. Aí é tanto que eu já ouvi que um dos índices de suicídio mais altos é entre os profissionais médicos, se comparado a outras profissões. Na verdade, nós temos uma profissão de risco. Né? Nós um dia paramos no cenário definitivo e achamos que a partir daquele momento nós vamos cuidar da saúde do ser humano.
Esse é um pensamento interessante. O que leva alguém a achar que vai conseguir tratar pro resto da sua vida de ser humanos doentes? Por que se faz essas coisas? O que pensa o ser humano quando acha que vai conseguir trabalhar o resto da sua vida curando pessoas? Ninguém vai chegar na sua porta saudável. Ninguém vai chegar na sua porta te chamando para um passeio na ilha de Fernando de Noronha. Não. As pessoas vão chegar na sua porta te chamando para socorrer alguém que foi vítima de um acidente e está na BR entre a vida e a morte. E aí essa pessoa chega no seu plantão e ela tem uma diabetes, já com comprometimento de rim e outros mais, e quando ela chega no teu plantão e você tem que levantar, não para tomar uma caipirinha com alguém, mas para pegar um depósito de 400 e achar essa coisa, porque essa pessoa ela pode entrar no coma diabético. Aí, o que leva uma pessoa da sua idade, que tem tantas coisas para escolher fazer na vida, que levou a mim quando eu tinha sua idade, que morava numa cidade maravilhosa com tantas coisas muito legais para fazer, achar que a partir dali eu poderia dedicar o resto da minha vida a lidar com as pessoas na pior fase da vida delas, que é quando elas antevêm muitas vezes a própria morte. E o que fez eu achar que eu poderia passar por tudo isso, na minha época tinha uma palavra, hoje é bem difícil falar palavras assim, mas aí está, incólume. Ah, legal. Incólume, ou seja, eu vou passar sem mácula, eu vou passar de boa, nada vai acontecer comigo, porque eu vou ser médica. Mas aí tem aquela velha pergunta médica. Como é isso? O suicídio, ele não começa quando você pega uma bala e diz a cabeça. O suicídio, ele começa todo dia. O autoextermínio não é pontual. O desfecho é longe. Mas o projeto, esse, ele pode começar, inclusive a partir do momento em que eu não sei por que eu estou espiritual e escolho sem fazer uma projeção da minha vida na própria vida, na vida de outras pessoas, quando eu não entendo que lidar o tempo todo com a dor e o sofrimento de pessoas não significa dizer não lidar com a minha. Ou quando eu escolho lidar com a dor e o sofrimento das pessoas apenas para esquecer a minha. Isso sempre vai ser algo
que ele deixará em zona de risco e que ele, na verdade, não vive. Eu costumo dizer que o louco não se suicida. É claro que isso acontece completamente em mim, que talvez seja uma boa loucura. Mas o louco, ele cria um mundo, entra para o seu mundo e lá ele vive muito bem. Por isso ele não precisa se suicidar. O suicida, ele faz isso porque ele não consegue viver a vida deixar. Mas aonde nós estamos? Isso é uma boa pergunta, né? Aonde nós estamos? E talvez isso responda a sua pergunta. Por que uma pessoa com Guillain-Barré crônica chega aos 60 anos, como eu, e faz... Lembra da última hora? Vocês lembram da última hora, né? Quando eu fui levada impetuosamente a fazer os movimentos de apoio. Olhei na sala de aula de graça. Sabe que é melhor que eu muito jovem por aí. Mas ainda bem que eu também estou mais rápida, porque vocês tentaram fazer uma coisa muito fina, né? Uma figurinha. Mas eu também estou mole para vocês. Faz Deus certo. Quase. Quero finalizar. Exato. Mas, o que leva uma pessoa a 60 anos ainda me divertir, inclusive fazendo isso aqui. Me divertir em conversar com você sabe, eu me divirto. Estava te mostrando antes de começar isso aqui, umas fotos que eu te tirei, você segurando uma xícara. A gente se diverte. Tá? Nessa frase, a resposta está exatamente e essa é a resposta. Se você não conseguir fazer algo e mesmo com toda a dor, mesmo que você tenha que dar uma resposta ruim de algo que você não queria que acontecesse a uma família e dizer, infelizmente, a gente não conseguiu. Não conseguiu devolver para você seu pai, não conseguiu devolver para você seu filho. Meu Deus, que coisa caótica é essa, não é? Mesmo que você tenha que um dia sair de dentro de uma sala de cirurgia, depois de deixar para trás um pouco do que você fez, tudo o que você podia fazer para o seu pai, foi isso. E mesmo que você tenha que ficar numa sala vermelha e ver chegar pessoas que você queria muito vê-las sair dali e não fazer. Mesmo que tudo isso tenha que acontecer, mesmo que você um dia seja paciente, tem que ter algo que move você mais do que simplesmente o ser o médico, seja o que isso significa, que para alguns significa dinheiro, para alguns significa status, para alguns significa sei lá o quê. Mas certamente tem que ser mais do que isso. Tem que significar que de uma forma ou de outra você vai conseguir se divertir. E quando diz divertir, não quer dizer achar divertido ao norte de uma pessoa, não. Meu Deus, nunca. Mas é pensar que você, depois dali, você vai ter certeza de que o que aconteceu não foi sua culpa. Que você perdeu aquele paciente, mas você tinha se preparado para aquilo. Você fez tudo o que podia. E que depois você vai fazer de novo e da próxima vez vai dar certo. E no final, sabe? No final, vai ser você e seu criador. E aí, ele vai te dizer a mesma coisa, olha. Vem, porque a gente se divertiu junto, viu? Mas também a gente chorou junto.
Porque no final das contas, vai ser sempre você seu criador, quando você é um médico de verdade. Realmente. No final é só isso. Se você fizer medicina por qualquer outro motivo, e especialmente, querido, algo ligado a dinheiro, a soberba, a uma verdadeira fake life. Não é fake news, não. News? Que news? Tudo hoje em dia é uma notícia muito ruim. Não. Se você vai fazer medicina para ser uma fake, faça não. Porque a vida, ela não é fake. Ela não é Botafogo, né? E é uma profissão muito solitária. Querendo ou não, você acaba passando mais tempo no hospital do que com a própria família. E muito desafiadora e muito negligenciada e muito dolorosa. Mas no final, dependendo de por que você fez e como você fez, a gente sempre acaba se divertindo junto. Ó, estamos acabando um semestre. E quando eu cheguei, né, na vida de vocês, eu tenho certeza que, gente, o pessoal assim, mas misericórdia. Agora a gente, como, olha o que ela disse, que a gente tem que aprender fisiologia. E ela já disse que agora não quer saber mais se que decore coisa nenhuma, agora tem que pensar. Tem que estimular o raciocínio clínico, né? A gente tem que cada vez se aprofundar mais para tornar nosso trabalho mais eficiente. Mas você lembra bem do como você me olhava quando era nos primeiros dias? Pense. Você olhava assim, se mexia. Quase como quem diz, mas quem ela pensa que ela tá aqui dizendo que eu fiz tudo errado até agora. Então eu não sei pensar. E eu dizia pra você, não sabe não. Não sabe. Foi bem impactante. Agora você tá sendo bem sincero. Primeira lista. Foi bem impactante. Mas logo depois vocês começaram a entender que o impacto não era um impacto para destruir. Era um impacto apenas para dizer assim, ó, tem outro caminho, bora por esse. Né? E hoje, no final do período, a gente já vê a diferença. Que realmente suas aulas, elas vieram para agregar e não para atrasar ninguém. Não. E elas ficam marcadas, tipo, pro resto do período, pro resto da faculdade, elas sempre vão estar ali influenciando de alguma forma. É interessante que você sabe que eu peguei 2 folhas aqui, né? Pra terminar a nossa história. Certo. Aí eu peguei essa figura, né? Vou mostrar para as pessoas que estavam aqui. Aí, lembra? O Fernando disse assim, nossa, só em pintar isso aqui. Quem foi que falou? O cara. O cara. Só em pintar isso aqui, já imaginou a trabalheira, né? E eu observando o que vocês estavam falando, aí eu achei essa folha aqui, ó. Seja a ajuda que o outro precisa. Aí eu disse para vocês que eu não gosto tanto da palavra ajuda, porque deixa aquela outra pessoa sempre numa condição menor que a minha, né? E que, apesar de sim existir situações em que realmente a palavra que cabe é ajuda, mas eu disse que para vocês eu achava melhor assim, seja, né, um treinador ou a treinadora que o outro precisa. Aí, quando uma pessoa, né, pergunta para você assim, mas abre um barril para você, como é que foi? Foi uma folha em branco, que nem essa aqui que eu peguei. E que de repente eu me vi desafiada a descrever algo com a minha própria vida, porque eu não sabia o que era que a partir dali
ia acontecer. Porque a partir dali, o que eu tinha na minha frente, eu nunca tinha visto antes. Porque eu sempre fui uma pessoa muito forte, que fazia tudo de uma forma assim muito rápida, que nada me colocava em cima de uma cama. E que eu sempre achei que nunca ia acontecer isso. Mas aí eu acordo e alguém me diz assim, surpresa, adivinha, você não pode fechar os olhos, você não pode fechar a boca, você não está no banho. E o seu caso foi bem característico, porque normalmente dava uns dias até a pessoa chegava a um estado mais avançado e você foi para bastante da noite pro dia. Mas aí de repente você sabe que pode fazer ela. Não. Então, essa é a resposta. Se você acha qualquer coisa, né? Sim, mas pode ser diferente daquilo que você acha. Se você pensa, sim, mas pode ser diferente do que você pensa. Ou, é ser o que você pensa, mas você pode pensar de novo. Você pode achar um caminho. É verdade que eu fiquei com um déficit de força, assim, né? Mas também é verdade que eu comecei a treinar a musculatura para dar uma melhor resposta. É verdade que existem coisas e caminhos que você vai escolher depois que algo acontece. É isso aí. Então, é um desafio da minha barriga crônica, a síndrome de Miller-Fisher. E aí depois a gente faz outro podcast sobre isso, mas é sim, é desafiador. Porém, sempre lembre disso. Nada precisa ser do jeito que alguém diz que é. Não. Por que alguém tem que dizer que é assim? Por que alguém tem que dizer o que eu sou? Você realmente foi um exemplo de superação, assim. Mas assim, é isso, mas é porque ninguém nunca diz pra mim o que eu sou. Ninguém vai dizer pra mim o que eu sou. Ninguém vai dizer pra mim o que eu sou capaz de fazer ou não. Ninguém vai dizer pra mim você é aquilo ou você é isso. Ninguém vai dizer pra mim você pode isso ou não pode aquilo. Ninguém vai dar a mim nenhuma letra ou conjunto de letrinhas ou um CID ou um diagnóstico e me dizer a partir daqui o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou, aquilo que eu poderei realizar ou não. Ninguém. Eu acho curioso que às vezes eu percebo que você engana até o próprio cérebro, porque você fala muito sobre padrões de pensamento. E conhecendo os padrões de pensamento, você consegue alterá-los. Exatamente. Não existe cérebro que não possa ser treinado. Viu como deu certo? Porque o mesmo rapaz, quando viu pela primeira vez, deve ter pensado, eu acho que essa professora vai me dar problema. Na verdade foi o contrário. Você achou que eu não ia dar problema? Não, eu sabia que ia dar problema. Pode, mas eu gostei. Isso! Exatamente isso! Olha, é muito boa essa sua frase. Eu amei! Olha, gente, como eu amei o que você acabou de dizer. Olha, velho, eu sabia que ia dar problema, mas eu gostei. Isso é a definição fantástica, sabe? De algo ou alguém que vai vencer. Porque a versão que não vence, sabe qual é? É aquela assim, não vai dar problema, não quero. A versão de quem vence é, olha, eu sei que tem problema, eu sei que vai dar problema, mas
Eu gostei do problema, bora lá. Bora assumir essa guerra. Essa é a lição de quem vence. Quando alguém foge do problema, já leve muito antes de fugir. E isso não é emblemático, viu? Não é uma frase de efeito, não. Se você foge de um problema, quantos mais você vai fugir? Você vai fugir a vida inteira de problemas. Então você nunca vai ser uma pessoa que enfrenta problemas assim, diferente. E eu gosto disso. Quando uma pessoa diz assim, eu sei que vai ser um problema. Eu gostei no final das contas do problema. Parabéns. Obrigado pela frase. Vai ser mais uma que eu vou colecionar. Olha, o professor Francisco vai gostar muito dessa frase, tenho certeza disso. Enfim, foi um episódio ótimo. A gente pode encerrar por aqui, creio eu. A não ser que você quer falar mais sobre o tratamento. Na verdade, a gente não pode deixar por uns segundos, hein, O episódio. porque senão fica tudo no primeiro, né? É que vocês não querem que eu continue dando problema pra vocês, eu pode fazer isso é o que eu acho ótimo, não sabe? É uma série aqui. Mas só tem uma coisa que eu gosto de ser problema, mas pelo menos no final das contas as pessoas gostam dele, né? Aí a gente continua essa história, tá bom? Eu acho ótimo e tal. Certo, então, esse foi mais um episódio. Queríamos encerrar por aqui. Tenham um excelente dia. Eu espero que tenham gostado de cada momento que passaram conosco e terão outros. Então, obrigado. Gente, olha só, brincadeiras, aquela parte do isso, na verdade, foi exatamente isso que se planejou. Ou seja, nada planejado. Isso que é bom. Especialmente porque quem vai ouvir isso vai entender que aqui só, como dizer, né, só rolou a verdade, né? E que é muito bom, porque a verdade é que ensina, o resto é tudo fake, né? Então, segundo episódio é por aí, gente. Tchau, tchau.